Fala galera do Vai Virar Mar, Thiago falando, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma estudadinha sobre o que é indústria. Nós somos aí uma sociedade totalmente dependente da indústria, né? Hoje a gente não consegue viver sem a indústria. Se você for parar para pensar, quase tudo que a gente tem, usa, faz, depende da atividade industrial. E ela é bastante complexa. Mas o que existe? Como é que é a lógica de funcionamento da indústria? Onde começou essa história de indústria? Porque a indústria é uma invenção humana, foi uma coisa que nós criamos, né? Nós seres humanos. Então vamos dar uma olhadinha aqui num breve histórico, né? Aqui a gente tem o aparecimento da indústria, né? Quando que ela aparece? Você tem aqui a atividade industrial, ela surgindo com força por volta de 1750 aqui, ó, na Inglaterra. E a gente passou a chamar isso de Revolução Industrial. É importante parar um pouquinho e pensar por que a indústria, essa atividade industrial, aconteceu nesse país, na Inglaterra. A Inglaterra acumulou muitas riquezas no comércio internacional, possuía a maior frota naval aí do planeta, frota militar, tinha diversas colônias pelo mundo, comprando, importando especiarias e exportando manufaturas. Então, em resumo, a Inglaterra, os comerciantes ingleses, eles fizeram muito dinheiro com a exploração das colônias, mundo afora. E criaram aí uma frota naval incrível e, como você pode observar, tem aqui uma posição também de saída para o mar muito favorável. Então, a Inglaterra saiu na frente nessa coisa da atividade industrial. E aí, como é que isso é na prática, né? O que isso trouxe de revolucionário, né? A revolução industrial, ela significa uma mudança no modo de produzir, no modo de produção, tá? A gente tem aqui o que? Uma migração de um modelo que fez muito dinheiro, né? De sociedade, que era o modelo do artesanato, do campo, quer dizer, o artesanato, o trabalho artesanal, feito com muitas mãos e quase sempre sediado no campo. As pessoas viviam mais no campo, por uma nova lógica de produção, a lógica das máquinas, do uso intensivo de máquinas, da invenção de diversas máquinas que tornem o trabalho mais rápido, né, e a produção mais rápida, e essa implementação maciça das máquinas, que vão sempre depender de muita energia, vai acontecer na cidade, tá? As cidades vão crescer muito em função da Revolução Industrial. Outra coisa que significa uma mudança no modo de produção é a forma como é aquilo que passa a se valorizar. No conhecimento, no trabalho artesanal, se valoriza o conhecimento. E aqui a gente está saindo do conhecimento, dessa coisa do aprendiz na oficina de artesanato, para o emprego maciço da força de trabalho. Então aqui o que dá dinheiro, o que vale é você vender a sua força de trabalho para operar alguma máquina. E aqui o que dá dinheiro, o que dá sustento é você dominar um ofício, aprender uma profissão que possa ser útil. Então você vai aprender a fazer um sapato, você vai aprender a fazer uma jaqueta, um casaco. E aqui não, aqui você vai aprender a operar alguma coisa que envolva a necessidade de força muscular, tá? E por último, a gente tem também uma outra coisa que é uma mudança no poder político, né? O poder que está concentrado aí no clero, na nobreza, nos reis, nos príncipes, que às vezes é dado supostamente por Deus, às vezes é convencido de outras maneiras, porque é uma família de sangue azul e tudo mais, passa a dar espaço, né? Começa a dar lugar ao poder da burguesia, que o poder da burguesia está no quê? No dinheiro que ela vem acumulando ao longo do comércio internacional e agora da atividade industrial.
Então é máquina, venda de força de trabalho e a burguesia acumulando bastante dinheiro e aí fazendo, né, causando aí uma grande possibilidade de mudar a ordem do poder político. A burguesia passa a dar as cartas também com mais força, inclusive do que os nobres, do que os reis e príncipes e também do que o clero. E aí, gente, como é que funciona esse negócio de indústria, né? Aqui eu montei um esqueminha de uma fábrica de roupas, né? Como é que é essa atividade industrial, né? Você tem aqui, por exemplo, o algodão, né? Que seria a matéria-prima, né? Aqui o algodão. O algodão que seria a matéria-prima. Depois, em seguida, esse algodão ele vai ser colhido e levado para uma fábrica de fios, que já vai ser movido a algum tipo de energia. Lá no passado era a força das águas, depois a queima do carvão. Mas aí você vai ter a fábrica de fios que já vai transformar esse algodão em fios diversos, né? Esses fios prontos vão ser vendidos, enviados para uma outra fábrica, que é a fábrica de tecidos, né? E a fábrica de tecidos que vai produzir o quê? Diversos tecidos que vão ser enviados para quê? Para a fábrica de roupas. A fábrica de roupas vai produzir essas diversas roupas que depois vão ser vendidas no comércio, seja nacional ou internacional, né? Até aqui é o comércio. Enfim, e aí nesse esquema aqui a gente tem duas figuras, né? O empresário e o trabalhador. O empresário, qual é o papel dele aqui? Ele é o dono do que a gente chama de meio de produção. O papel dele é ser dono da fábrica de fios, dono da fábrica de tecidos, dono da fábrica de roupas, dono da loja, do transportadora que vai vender o comércio, que vai fazer o comércio. E qual é o papel do trabalhador? O trabalhador, em todo esse esquema, ele vai vender a força de trabalho dele. Ele vai operar uma máquina na fábrica de fios, ele vai operar uma máquina na fábrica de tecidos, ele vai operar uma máquina na fábrica de roupas, ele vai ajudar o quê? A venda, transporte de algum tipo de roupa produzida e tudo mais. E no campo, como é que fica? Antigamente todo mundo trabalhava no campo, era artesanato, era colheita. O que acontece? O campo, aonde vai estar aqui ocorrendo a produção do algodão, né? Aqui, ó, algodão, ele vai ser extremamente mecanizado, né? Para substituir a mão de obra. Então o trabalhador que estava aqui no campo, né? Ele começa a ir em direção à cidade. O emprego que ele tinha no campo é normalmente substituído por máquinas e ele começa a ir para a cidade para quê? Para trabalhar nas diversas fábricas, né? E no comércio. E aí funciona esse novo modo de produzir a sociedade, de produzir as coisas, de fazer. A gente transforma aí o algodão, que é uma coisa da natureza, um novo produto, que pode ser aí uma camisa, uma calça, uma jaqueta e tudo mais. Tá ok, pessoal? Qualquer coisa, deixa comentário aí e a gente se vê na próxima. Um abraço.